Professora Miriam, muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pela sua contribuição. Seja muito bem-vinda, nós agradecemos desde já e que tenhamos uma boa formação. Espero que todos aproveitem e, professora Miriam, seja bem-vinda, a palavra é da senhora. Boa noite, estamos aqui nessa noite para refletir um pouco sobre a doutrina social da Igreja, sobre educação, sobre o trabalho da Pastoral da Educação de Franca, e então estruturamos a nossa reflexão partindo primeiro de uma análise do contexto em que estamos vivendo, desse contexto que a gente vive, e aí eu gostaria de estar dizendo algumas coisas, antes de começar até a falar sobre o contexto, relembrando o saudoso São João Paulo II, que na sua encíclica Centésimos Anos, na comemoração dos 100 anos da Rerum Novarum, que foi publicada em 1891, portanto, há centésimos anos em 1981, nos recomenda, né, que a gente dê sempre uma olhada para trás, para redescobrir a riqueza dos princípios fundamentais da doutrina social, dê uma olhada em volta, em torno, para ver como é que anda esse contexto de acordo com esses princípios, e também não deixe de olhar para frente, por causa das esperanças que a gente, como cristão, sempre deve ter. Também o escritor Aldous Huxley, no seu livro A Ilha, ele diz que uma pessoa naufragou um navio, e a pessoa foi até uma praia, e lá desmaiou, e quando acordou percebeu que estava numa ilha, e que ali era dito assim por vários papagaios espalhados pela ilha, aqui e agora. Então nós temos que estar atentos para o aqui e agora. Eu gostaria até de ler uma história, porque sempre trabalhamos na Pastoral da Educação com histórias, porque as pessoas, às vezes, não se lembram da palestra, da reflexão que foi feita, mas sempre se lembra da história. Então, é importante a gente estar contando essa história. E a história é o seguinte: uma pessoa ligou para uma pizzaria para pedir uma pizza e disse: alô, é da pizzaria Gordon? Não, senhor, é da pizzaria Google. Desculpe, deve ter ligado para o número errado. Não, o número está correto. O Google comprou a pizzaria. Ah, entendi. Pode anotar o meu pedido? Claro, o senhor quer a pizza de sempre? Oh, mas como assim? Você já trabalhava aí, me conhece? Não, é que de acordo com os nossos sistemas, nos últimos 12 meses, o senhor pediu pizza de salame com queijo, massa grossa e bordas recheadas. Isso pode ser a mesma. No lugar desta, posso tomar a liberdade de sugerir uma de massa fina, farinha integral, de ricota e rúcula com tomate seco? Não, eu odeio vegetais. Mas o seu colesterol está muito alto. Quem te disse isso? Como você sabe? Nós acompanhamos os exames laboratoriais de nossos clientes e temos todos os seus últimos resultados dos 7 últimos anos. Entendi, mas quero a pizza de sempre. Eu tomo remédios para controlar o colesterol. O senhor não está tomando regularmente, porque nos últimos 4 meses só comprou uma caixa com 30 comprimidos na farmácia do seu bairro. Comprei mais em outra farmácia. Ah, mas no seu cartão de crédito não aparece. Eu paguei em dinheiro. Mas, de acordo com o seu extrato bancário, o senhor não fez saque no caixa automático nesse período. Eu tenho outra fonte de renda. Isso não está constando na sua declaração de imposto de renda, a menos que seja uma fonte pagadora não declarada. Mas que inferno! Estou cansado de ter minha vida vigiada e vasculhada pelo Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, essas porcarias todas. Vou mudar para uma ilha sem internet, sem telefone celular, onde ninguém possa me espionar. A decisão é sua, senhor, mas quero lhe avisar.
que o seu passaporte venceu há 5 semanas. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo virtual, a gente pode até estar constatando o que este mundo virtual, o que essas redes, né, o que esses aplicativos estão fazendo neste mundo, tomando conta da nossa vida, nos influenciando. A gente tem 2 documentários naquela TV Netflix, no canal Netflix, que explica muito bem tudo isso, essa manipulação que os meios estão usando, estão fazendo com os nossos dados, com as nossas necessidades, com tudo aquilo que a gente usa. E então nós vamos chegar até o ponto de que nós podemos comprar, pagar contas, trabalhar, pedir comida, assistir um filme, assistir uma série, sem falar com ninguém, virtual. Podemos também viajar, conhecer países, visitar pinacotecas, podemos visitar museus, sem sair de casa. Tudo vem à nossa casa via online. Esse mundo virtual criou um novo habitat para o ser humano, que é caracterizado pelo ensimesmento sobre si mesmo, o encapsulamento sobre si mesmo, e pela falta do toque, do tato, do contato humano, do contato olho no olho, né? Isso gerou uma cultura da indiferença, da apatia, da insensibilidade, da permissividade, da falta de limite, uma cultura excludente. O Papa Francisco publicou agora, recentemente, no dia 3 de outubro, ele publicou esta encíclica aqui, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, inspirada em São Francisco de Assis, que chamava tudo de irmão. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Terra, Irmão Pássaro, Irmão Peixe, uma fraternidade, uma amizade social muito grande. E ali o Papa faz uma análise profunda desta realidade virtual, dessa realidade, desse contexto em que a gente está vivendo. Esse desrespeito profundo pelo mundo, que é considerado, a visão que se tem de mundo, é considerado um lugar a ser explorado, é desrespeitado, a natureza não é mais respeitada, há uma dilapidação da natureza, uma espoliação dos recursos naturais, com poluição da terra, poluição do ar, poluição da água. A gente está vendo esses desastres que acontecem, incêndios grandiosos que destroem a flora, que destroem a fauna, que polui tudo. A pessoa também é enxergada hoje como uma coisa, um objeto descartável, um instrumento que pode ser usado e abusado, e quando não interessa porque não produz como coisas úteis, como, por exemplo, a criança, o idoso, é descartado, é colocado de lado. A ciência, cada vez tem maiores avanços numa especialização, numa fragmentação, perdendo a visão global até da pessoa, a ponto de saber o tudo do nada. A política, nós estamos vendo a ascensão de ideologias novamente, radicalização, disputa pelo poder, polarização das posições, né? A economia, ela anda voltada muito para a produção e para o consumismo. As pessoas estão consumindo as coisas, né? Além de consumir pessoas, estão consumindo coisas desenfreadamente. Na religião, nós temos um sincretismo religioso, nós temos a pluralidade, a diversidade, a perseguição. Ultimamente, a igreja passa por uma perseguição em vários países. Nós temos a ética. Quanto à ética, os valores morais, nós vivemos um relativismo profundo, uma permissividade, um egoísmo, um individualismo, um materialismo. E a família, nessas alturas, está totalmente fragilizada, perdida.
nessa troca de valores, influenciada pelos meios de comunicação, por essas redes sociais, por esses aplicativos, né? Então, a gente percebe que tudo que era sólido está se desmanchando no ar. É um momento de mudança, é um tempo de mudança e uma mudança de tempo, né? De valores, de tudo mais. E aí as pessoas ficam assim, questionadas, sem norte, sem parâmetros, sem princípios, e chegam até a ficar se perguntando: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? E o que eu devo fazer diante de tudo isso? Como me comportar? Há uma perda da noção de identidade, de pertença, de missão, né? E sem identidade, se perde a orientação, a inspiração, a criatividade, o sentido essencial de vida e de missão. A gente percebe isso até pelos jovens que hoje estão se automutilando, estão suicidando, estão perdidos, não sabem o que fazer diante de toda essa situação, sem futuro, se acham sem esperança, perdem a esperança. E aí quem que educava? Era a família, a escola, a igreja, a comunidade, né? Que hoje estão todas questões permanentes. A família está exposta à troca constante de valores, como diz, pelas redes, pelos meios de comunicação, pela propaganda massificante. A escola também está questionada em todos os sentidos, desvalorizada, desrespeitada. A igreja, como disse, combatida, criticada constantemente, a ponto de até terem criticado o título dessa encíclica do Papa, dizendo que ele se dirigiu só aos homens, não se dirigiu às mulheres, porque falou irmãos, não falou irmãs. Tudo é contestado, tudo é questionado. E então, todas as questões estão aí postas. Aí, o que é que nós temos e tomamos como parâmetros, como princípios, né? Então, nós temos a doutrina social, que até aí no título foi colocado ensinamento social da igreja, e que o São João Paulo II, diz que ela pode ser chamada de doutrina social, pode ser chamada de ensino social, pode ser ainda chamada de magistério da igreja, mas que ela é uma só, que os seus princípios são um só, e que suas fontes e sua finalidade também é um só. E o que seria, então, essa doutrina? Quando a gente fala em doutrina, a gente pensa assim, numa coisa permanente, numa coisa que não muda, e realmente a doutrina é permanente, a doutrina não muda, a doutrina não pode mudar. Mas o social é em constante mudança, por isso a doutrina posta sobre esse social, sobre esse contexto social, que, como eu já disse, muda a todo instante. Hoje muda com uma rapidez tremenda. Uma rapidez tremenda. A gente fica, assim, bestificado. Quando nós assistimos esses dois documentários, né, O Dilema das Redes e a privacidade hackeada, nós ficamos, assim, até meio bestificados, meu marido e eu, né, de toda essa influência que exerce. Então, essa doutrina é justamente para isso, para que a gente possa avaliar esse contexto. Ela é uma sequência, então, de princípios permanentes, que a igreja foi formulando em resposta ao surgimento de problemas constantes, pela evolução da civilização, da cultura. Para quê? Qual a sua finalidade? Orientar a conduta cristã. E essa doutrina social vem sendo elaborada, explicitada, vamos dizer assim, nesses grandes documentos sociais que surgiram a partir da Rerum Novarum de Leão XIII, em 1891. E até hoje, né, nós temos atualizações. A igreja faz muitos documentos. Faz por quê? A necessidade de atualizar, né,
atualizar, diante dessas mudanças constantes, atualizar a sua palavra, né? Colocar a sua palavra para que possa o cristão se conduzir, né, de uma maneira segura. Ela é fruto, então, do quê? Da fidelidade da igreja na sua doutrina, na sua tradição, e bem como, então, dessa atualização constante. E ela não é uma terceira via entre o capitalismo e o marxismo. Então, essas duas ideologias, né, que hoje estão ainda aí se degladiando, estão ressurgindo com uma força total na política, nos meios de comunicação social, nos relacionamentos das pessoas, suscitando agressividade, suscitando uma série de coisas, né? Essa disputa pelo poder que nos leva à constatação de que a verdade está muito complicada, a gente saber o que é verdade, o que é mentira, porque nós temos também os fake news, né, que nos são oferecidos, que nos são, toda hora são enviados, e a gente fica, assim, perplexo diante disso tudo, dessa situação. A doutrina social, então, não é uma ideologia. Ela pertence ao campo da teologia e da teologia moral, porque ela nos dá princípios, parâmetros morais, éticos, morais, para conduzir o nosso comportamento. Como eu já falei, ela se iniciou, assim, dentro de um documento, efetivamente, pelo Papa Leão XIII, com a Renovar das Coisas Novas, que saiu publicada em 15 de maio de 1891, sobre a condição dos operários, que era o grande problema da época. Ela utiliza o método ver, julgar, agir, rever, celebrar, e isso é assim que são escritos os documentos, todos os documentos sociais. Então, nós temos os princípios permanentes da doutrina social, que foram sendo explicitados, porque baseado na palavra de Deus, baseado na tradição da igreja, baseado nos santos padres que viveram do século I ao século V da igreja, baseado nessas grandes encíclicas sociais dos papas, eles foram cada vez mais explicitados. Algumas encíclicas batem mais em cima de um ou em cima de outro princípio, de acordo com o contexto da época, o que era necessário. A gente vê, por exemplo, que o Papa Bento XVI surpreendeu o mundo quando ele lança a sua primeira encíclica, né, Deus é Amor, falando sobre o amor, o que é esse amor ágape, que seria o que o Papa está dizendo hoje, essa amizade social, esse amor ágape. Ele surpreendeu o mundo, mas por quê? Porque o amor estava muito deturpado, a palavra amor estava muito deturpada. E hoje o Papa traz, também numa atualização, a questão da fraternidade, da solidariedade, da amizade social. Mas nem por isso ele deixa os outros princípios de lado nessa grande encíclica, pela qual eu estou até apaixonada. Eu sou apaixonada pela igreja, pela doutrina social e por outros assuntos mais da igreja. Mas essa encíclica é maravilhosa, porque o Papa nos traz todos os princípios da doutrina social nessa encíclica, colocando esses princípios para que a gente possa analisar, julgar, examinar esse contexto em que nós estamos vivendo. E os princípios são, eu vou enumerá-los, depois vou falar um pouquinho sobre cada um. O respeito à vida, o profundo respeito à vida, a dignidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos, o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a primazia do trabalho sobre o capital, a solidariedade e a participação. Então, vamos começar pelo respeito à vida. A vida é um dom. Deus criou o mundo, criou a vida. Tudo que existe, tudo que está aí, posto aí, foi Deus quem criou. Era aquele caos no princípio, e Deus transformou num cosmos, numa beleza, numa coisa bonita, numa coisa boa.
Então, nós temos aí o grande respeito à vida, por tudo aquilo que Deus criou. No início, e Deus criava e dizia, e viu que era bom. O texto diz, e viu que era bom. Quando criou o homem, e viu que era muito bom. Então, esse profundo respeito à vida e à dignidade da pessoa. A pessoa é considerada a imagem e a semelhança de Deus. É um dom precioso. Nós fomos criados por amor, com amor e para o amor. Então, a essência da pessoa é o amor, que gera todo o resto. E esses dois primeiros princípios fundamentais, eles estão também explicitados nos direitos humanos, que é o respeito à vida e o respeito à pessoa. A pessoa tem direito de saúde, direito de moradia, direito de trabalho, direito de alimentação, direito de moradia, direito de ser respeitada. Esses direitos humanos, por quem tanto houve lutas e que continua a haver lutas em torno desses direitos humanos que são tão desrespeitados. O bem comum. O bem comum, então, é aquele conjunto de todas as condições da vida social que favorece o desenvolvimento integral da pessoa humana. Está definido pelo Papa João XXIII, na encíclica Mater et Magistra, e depois reforçado por Paulo VI, e esse bem comum deve ser zelado, deve ser cuidado por todos nós. Todos nós temos esses direito de respeito à vida, o direito da dignidade, os direitos humanos, e tudo isso contido também no bem comum. Nós temos direito a ter condições de vida social para favorecer o desenvolvimento da pessoa, do ser humano. Depois nós temos, então, a destinação universal dos bens. Também lá no relato da criação, Deus diz assim, crescei e multiplicai, dominai a terra. Dominai no sentido de ser senhor da terra, cuidar, ampliar, dominai a terra, construir a terra, cuidar dos animais. Ele faz o desfile dos animais perante Adão, cuidar dos animais, cuidar da natureza, cuidar das pessoas. E tudo isso não foi dado para meia dúzia de privilegiados, tudo isso foi dado, guardando, sendo destinado ao bem comum. Vocês estão vendo que um princípio é intimamente ligado ao outro. Depois nós temos o princípio da subsidiariedade, que também está ligado a todos os outros. O que é isso? A subsidiariedade trata do papel do Estado no relacionamento com as atividades, privadas, com as iniciativas privadas. O Estado não pode desembarcar tudo, não pode ser um Estado que é ditatorial, que resolve fazer e faz aquilo que ele acha que deve fazer, assambarcar tudo. O Estado segue regras. E essas regras são deixar fazer, deixa a iniciativa fazer tudo aquilo que ela tem condição de fazer. Quando ela não está fazendo de uma maneira muito que cubra todas as necessidades, ajudar a fazer. E quando a iniciativa privada não consegue fazer tudo aquilo que é preciso, então o Estado intervém e faz com equidade. Com equidade. Por exemplo, na educação, na saúde, na moradia, há todas essas regras para serem seguidas nesse relacionamento. A primazia do trabalho sobre o capital também está lá baseada no início, na nossa origem. Deus criou a terra e disse para o homem, trabalhe, modifique a terra, melhore a terra, e o trabalho tem como fruto o capital. E o capital, aplicado ao trabalho, gera mais frutos. Então, aí entra a questão até da propriedade privada, o direito à propriedade privada, porque ela é fruto do trabalho, daquela atividade que o trabalhador exerce,
e que vai ter um rendimento, vai ter um fruto, que ele pode muito bem ter a sua propriedade, que vai lhe dar segurança, para viver, né, de uma maneira, um bem-estar, viver seguro, tudo aquilo que os direitos humanos podem proporcionar também. E aí entra também a questão do bem comum e entra também a questão da função social, né, da propriedade privada, que ela sempre deve estar voltada para o bem comum e não para um uso egoísta. A solidariedade, né, que o Papa Francisco trata muito nessa encíclica atualíssima, nós somos solidários, nós somos soldados, como diz a palavra solidariedade, soldados uns aos outros. Uma pessoa complementa a outra, uma atitude resulta em alguma influência sobre o outro, e nós temos essa complementariedade de um com o outro. Não há jeito de nós nos isolarmos e vivermos sós. Sozinho ninguém consegue se salvar, ninguém consegue ir a parte alguma. Não há jeito hoje, nesse mundo globalizado, principalmente, não há jeito de nós não sermos solidários, né? Acontece muito hoje a não solidariedade, mas é muito necessária na fraternidade, no amor, na compaixão, tudo está contido nessa solidariedade, no saber colocar-se no lugar do outro. E a participação nos reporta a destinação universal dos bens, ao bem comum, né? Tudo isso foi colocado para o bem de todos. Veja, por exemplo, hoje, nós estamos vivendo um momento diferente na nossa história, a questão do Covid-19. Então, anda a ciência à procura da vacina. Diz lá o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, que nós temos o direito de participar de todos os avanços tecnológicos, de todos os avanços da ciência. Isso deve ser partilhado, isso deve ser compartilhado por todas as pessoas. A participação também na política, né, os papas também têm trabalhado muito isso, a participação na política, participação social, a participação na comunidade. Tudo isso faz parte também de um princípio que a doutrina social nos traz. E, finalmente, a justiça social, que é o centro que enfeixa todos esses princípios, que a vontade perpétua, segundo São Tomás de Aquino, é a vontade perpétua de dar a cada um o que lhe é devido, para que ele tenha também essa vida digna, né? O justo não é originalmente determinado pela lei de São Tomás, mas pela identidade profunda do ser humano. Sou uma pessoa humana e tenho que ter tudo aquilo que me faz crescer, que me faz amadurecer, que me faz melhorar. Não importa se eu sou uma pessoa que não produzo nada, que não estou produzindo por causa das minhas limitações, como os deficientes, né? Deficiente visual, deficiente de várias maneiras, ou as pessoas idosas, ou as crianças, né? O migrante, aqueles marginalizados, todos eles têm direito a que essa justiça social se efetive. A gente ouve muito político falando, eu vou lutar pela justiça social, eu vou fazer isso, fazer aquilo, sem muitas vezes nem saber o que significa justiça social. E aí, a gente, então, se questiona. Diante desse contexto e diante desses princípios da doutrina social, dentro de tudo que a doutrina social nos fala, não posso falar muito mais sobre doutrina social, nós poderíamos ficar aqui horas, dias falando sobre doutrina social, mas o tempo é curto, já falei até demais. E aí, diante disso, que educação nós precisamos? Que educação nós queremos? Qual é a educação? Qual é o caminho da educação que a gente tem que trilhar, que a gente tem que procurar?
O Papa Francisco também, Paulo VI dizia que a igreja é perita em humanidade. E o Papa Francisco, pouco antes até dessa crise do Covid, dessa pandemia, ele propôs, né, ele estava pensando em propor um pacto geral sobre educação, um novo pacto educativo. E aí, a se pronunciar, em 12 de setembro de 2019, ele diz assim: educar é um ato de amor. É um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. Educar é sempre um ato de esperança, que convida à coparticipação, transformando a lógica estéril de indiferença, paralisante, que nos dá uma apatia, né, numa lógica diferente, capaz de acolher a nossa pertença comum. Então, nós temos que nos imbuir desse sentido de pertença, de sermos seres humanos, pertencermos à família humana. E qual seria a visão, então, de educação, né, diferente daquela visão que a gente tem hoje, né? Educação, cada um educa como quer, sem parâmetros, sem nada. Que visão de educação, então, nós teríamos nessa educação, nessa proposta de educação? A palavra educação, como quase todas as nossas palavras da língua portuguesa, vem do latim, e da palavra educatio, e vem ligada ao verbo educare, que significa instruir, fazer crescer, criar. Criar. Mas também é próximo de educere, que é conduzir, guiar, levar a um determinado fim. A educação, ela tem dois movimentos, um movimento de colocar alguma coisa no educando e um movimento de retirar alguma coisa, um momento de instruir o educando e um momento de esse educando se deixar instruir e se deixar guiar e se deixar conduzir para um determinado fim. Então, qual seria o fim, o objetivo dessa educação? A formação de cidadãos, a formação de pessoa humana. Cidadão, pessoa livre, responsável, autônoma, solidárias, amorosas, sensíveis. Diz o Papa também, numa de suas encíclicas, o Papa São João Paulo: homem, torna-te aquilo o que é, na sua essência, pessoa humana, pessoa amorosa. Santa Teresinha diz assim, Santa Teresa de Ávila diz assim: eu descobri que a igreja tem um coração, e o coração da igreja é o amor. O coração do ser humano, que move, que movimenta, que deve movimentar o ser humano, é o amor. Repito, fomos criados com amor, para o amor e pelo amor. E aí, então, que visão de pessoa nós temos? De ser humano nós temos? O ser humano, ele é irrepetível. Nunca mais nasce outra pessoa igual a mim, igual a qualquer um de vocês que estão aí refletindo comigo. A prova disso é a nossa impressão digital, as nossas impressões digitais, que nos identificam, que fazem com que a gente seja única. A pessoa humana, ela é livre, ela é dotada de liberdade. Se ela é imagem e semelhança de Deus, ela tem todos esses atributos. É inteligente, ela é inteligente, faz uso da razão, mas também ela é sensível. O Papa também escreve uma encíclica dizendo que as duas asas do ser humano é a razão e a sensibilidade. Tem que haver um equilíbrio entre uma e outra. A criatividade é outra característica do ser pessoa. Há o fato de nós sermos inacabados. Aí, então, vocês vão pensar assim: poxa, mas então eu sou mal feito? Não é isso. Quem está pronto e acabado, eu costumo dizer, é o defunto, que não tem mais aonde ir. Está pronto e acabado. Acabou. Agora, nós não. Nós temos condição de nos transformarmos, de amadurecermos, de mudarmos.
de tomar um rumo diferente daquilo que nós estamos dando à nossa vida. Daí, vem como base nisso, vem a conversão. A conversão existe por causa do nosso inacabamento. Nós não estamos prontos e acabados. A pessoa também é um nó de relações. Ela está conectada com ela mesma, ela está conectada com o outro, ela está conectada com o mundo e ela está conectada com Deus. Essa conexão hoje está rompida. As pessoas nem se amam mais. As pessoas não amam o próximo, as pessoas não amam o mundo, as pessoas não amam Deus. Então, essa conexão foi cortada. Então, nós temos que recuperar essa conexão nesses relacionamentos. E também, a pessoa, ela é ética. Ela se guia pela verdade e pelo bem. Ela é capaz de se sensibilizar, de escolher, de ser responsável pelas escolhas realizadas, de assumir essas escolhas que ela faz, guiando-se, então, pela verdade. E o que é a verdade? Hoje, nós temos também a verdade totalmente deformada, totalmente desfigurada. Mas a verdade, ela nunca vem separada da liberdade. E as duas andam de mão dadas com o amor e com a justiça. E todas elas são interdependentes. Verdade sem justiça é impossível, verdade sem liberdade é impossível, liberdade sem justiça e sem verdade é impossível, amor sem liberdade, sem justiça é impossível também. Isso são os 4 pilares também da paz que nos fala o Papa João 23, na sua grande encíclica Mater et Magistra. Então, e a visão de mundo? Como é que fica a nossa visão de mundo nessa educação? Nós temos que passar para os educandos também uma visão de mundo. Essa visão de mundo é que nós pertencemos todos a uma grande família, a família humana. E nós vivemos no mundo que é a nossa casa, o lugar onde nós habitamos, o lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós convivemos, o lugar onde estamos aqui todos conectados, todos solidariamente, todos fraternalmente, todos através do amor. E tudo isso nos leva a cuidar, a preservar a natureza de uma forma sustentável, cuidar, proteger o ser humano, proteger os desvalidos, os desprotegidos, os excluídos, os migrantes, e tudo isso, né, fazem parte da nossa visão de mundo, devem fazer parte da nossa visão de mundo. E aí nós fizemos todo um trabalho, há quase 30 anos que esse trabalho vem sendo efetuado, na Diocese de Franca. Participei da equipe, praticamente elaborei todos os temas, todos os conteúdos do trabalho da pastoral, e entramos como na educação formal, na educação nas escolas, né? Através de toda a diretoria de ensino, através de encontro com professores, pais, alunos, funcionários, a gente partiu pelos temas transversais, que cuidam da ética, do meio ambiente, da saúde, da pluralidade, da cultura, do trabalho, do consumo, da orientação sexual, também usando os princípios da doutrina social, toda essa visão de pessoa humana, toda essa visão de mundo para trabalhar, para elaborar temas. Caminhamos também com os 4 pilares da educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E trabalhamos mais aprender a ser pessoa humana, dentro do aprender a ser, aprendendo a ser pessoa humana, como eu já falei. Uma pessoa irrepetível, uma pessoa livre, uma pessoa inteligente, uma pessoa com nó de relação, é dotada de sensibilidade, deixa-se guiar pela ética, pelos princípios morais, sólidos, né?
e também aprendendo a conviver. O que é conviver? Conviver é dialogar, é usar o amor, é usar a fraternidade, é usar a tolerância, a compreensão, a aceitação das diferenças, das diversidades, das pluralidades, acolhendo, cooperando, tendo solidariedade, tendo misericórdia, tendo fraternidade entre nós todos, como família humana que somos. E praticamente, quase concluindo, então, educar é levar o educando, aquele que está sendo educado, a adquirir capacidade de autonomia, a capacidade de sentir, pensar sobre aquilo que sente, refletir, e depois ela discernir aquilo que ela pensou, aquilo que ela sentiu, para poder agir. E no momento de agir, usar esses valores éticos, valores morais, no momento de refletir, no momento de se decidir o que vou fazer, qual vai ser a minha ação, nós temos que ter, então, uma coisa que também o mundo está muito carente. Nós temos que ter discernimento, sabedoria. A sabedoria vem da palavra sabor, que é enxergar tudo com muita beleza, saboreando os momentos bons que a vida nos oferece. E também aprender, adquirir capacidade de respeito à vida, à dignidade da pessoa, à igualdade de direitos, à participação e à corresponsabilidade pela vida social. Aprender a cuidar com compaixão, com corresponsabilidade, da vida, da ecologia, dos excluídos, dos marginalizados, dos pequenos, dos pobres. Porque o cuidado é, na verdade, o suporte real da criatividade, da liberdade, da inteligência, da compaixão. E assim fazendo, nós dividimos o período escolar, o ano escolar, em 4 bimestres na Pastoral da Educação. O primeiro bimestre cuida do quem sou eu, da minha identidade, da minha vocação de ser humano. E então, os temas contidos, os conteúdos que são trabalhados nesse bimestre, é a cidadania, a dignidade humana, a autoestima, a autodisciplina, os valores, as virtudes, os limites, porque o mundo anda numa permissividade total, se perdeu os limites. O segundo bimestre é o sentido da vida, o engajamento nosso nessa vida, nessa missão para a qual nós fomos chamados de amar, de ser amado, de amar, de nos amarmos, de amar o próximo, de amar o mundo, de amar os pequenos. E aí a gente trabalha os temas verdade, os conteúdos verdade, participação, amor, justiça, fraternidade, partilha. O terceiro bimestre está ligado à libertação, à liberdade de nos colocarmos a serviço, de assumir compromisso. Então, tratamos os conteúdos, a liberdade, a responsabilidade, a autonomia, o perdão, o diálogo, a reconciliação. O mundo anda muito carente de reconciliação, de perdão, de diálogo. Então, trabalhamos muito esses conteúdos no terceiro bimestre. E o quarto bimestre, que é o bimestre final, seria a transformação. Se nós pudéssemos usar a linguagem da igreja, a conversão, a renovação e a perseverança, que, sobretudo, também, que é necessária, tão necessária no mundo de hoje. O testemunho de vida, a comunhão, a unidade, o bem comum, a complementaridade, a diversidade, a tolerância, a compaixão. Nesses 28 anos, quase 30 anos de trabalho, a pastoral tem colhido frutos maravilhosos desse trabalho todo desenvolvido
na Delegacia de Ensino de Franca, através da Delegacia de Ensino de Franca, em todas as escolas que pertencem à delegacia, e através da Delegacia de Ensino de São Joaquim da Barra, com todas as escolas que pertencem lá. Então, pessoal, era o que eu tinha a dizer a vocês. Tem muita coisa que poderia ser dita, mas o nosso tempo é pequeno, e, às vezes, falar demais deixa as pessoas cansadas. Encerrando, então, a minha fala, eu gostaria de ler mais uma historinha. Eu sou contadora de histórias. Essa história se chama Desejo o Suficiente para Você. Há pouco tempo, estava no aeroporto e vi mãe e filha se despedindo. Anunciaram a partida, elas se abraçaram e a mãe disse: eu te amo, desejo o suficiente para você. A filha respondeu: mãe, nossa vida juntas tem sido mais do que suficiente. O seu amor é tudo o que sempre precisei. Eu também desejo o suficiente para você. Elas se beijaram e a filha partiu. A mãe passou por mim e se encostou na parede. Pude ver que ela queria e precisava chorar. Tentei não me intrometer nesse momento, mas ela se dirigiu a mim perguntando: você já se despediu de alguém sabendo que seria para sempre? Já, respondi. Me desculpe pela pergunta, mas por que foi um adeus para sempre? Estou velha e ela vive tão longe daqui. Tenho desafios à minha frente. A verdade é que a próxima viagem dela para cá será para o meu funeral. Quando estavam se despedindo, ouvi a senhora dizer: desejo o suficiente para você. Posso saber o que isso significa? Ela começou a sorrir. É um desejo que tem sido passado de geração a geração em minha família. Meus pais costumavam dizer isso para todo mundo. Ela parou por um instante, olhou para o alto, como se estivesse tentando me lembrar em detalhes, e sorriu mais ainda. Quando dissemos desejo suficiente para você, estávamos desejando uma vida cheia de coisas boas, de muito amor, o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. Então, virando-se para mim, disse como se estivesse recitando: desejo a você só o suficiente para que continue a ter essa atitude radiante. Desejo também a você chuva o suficiente para que possa apreciar mais o sol. Desejo a você felicidade o suficiente para que mantenha esse seu espírito alegre. Desejo a você dor o suficiente para que as menores alegrias na vida sejam muito maiores. Desejo a você que ganhe o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades materiais. Desejo a você perda suficiente para que aprecie tudo o que possui. Desejo a você alôs em números suficiente para que chegue ao adeus final. Ela começou então a soluçar e se afastou. Dizem que leva 1 minuto para encontrar uma pessoa especial, 1 hora para apreciá-la, 1 dia para amá-la, mais uma vida inteira para esquecê-la. Eu desejo a todos vocês o suficiente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção. Deus os abençoe.